Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre empreendedorismo. Estamos conversando com o professor Laércio Luiz dos Santos, que tem formação em economia de empresas, pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e especialização em qualidade total e produtividade. Professor Laércio, nós temos agora uma pergunta de um telespectador. Certo. Qual é a melhor idade para começar a ter lições de empreendedorismo? Breno, vamos partir do pressuposto que o empreendedorismo é um conjunto de habilidades, um conjunto de talentos que a pessoa vai criando ao longo da sua vida. Então, partindo dessa ideia, a pessoa, quando ela começa a ser formada lá na tenra idade, quando ela começa a andar, quando ela começa a se envolver, entender os comandos, ela precisa ser estimulada pelos pais, pelos irmãos, ela precisa ser estimulada na criatividade, ser estimulada a aprender. Então, digamos que, sendo dessa forma, a melhor idade é a partir do momento que a pessoa começa a falar, a se movimentar sozinha. Esse é o ponto principal do empreendedorismo da pessoa. Professor Laércio, na linha do que o Breno perguntou, eu tenho uma curiosidade sobre o ensino do empreendedorismo, por exemplo, na universidade. Um estudante universitário ele já está muito velho para ser empreendedor, para começar a ter noções de empreendedorismo, e também qual é que é a nossa realidade brasileira no tocante à questão da idade, o início das primeiras noções, a partir de que idade está sendo começado a ser ministrado essas noções nas escolas brasileiras? Hoje as universidades elas estão ainda gatinhando, estão ainda em início de processo do empreendedorismo. Hoje o estudante universitário, ele não é que ele é tarde, nunca será tarde para ele se tornar um empreendedor. Existem casos aí de pessoas que depois que se aposentaram tiveram liberdade para empreender, fazer algo que eles queriam. Por um momento eles optaram pela segurança. Então o empreendedorismo nunca será tarde para aprender. O que vai diferenciar o empreendedor da pessoa que apenas se formou é a insatisfação, o querer algo a mais. Querer algo que não está no mesmo trilho das pessoas. Então o estudante hoje ele entra na universidade e ele vai ter dois focos. Ele vai dizer, eu vou estudar para fazer um concurso público, porque aí eu vou ter um salário, eu vou ter garantia de emprego e vou poder me aposentar tranquilamente. Ele já tem esse foco de buscar a segurança. Outros vão dizer, eu vou estudar porque eu quero me habilitar a construir o meu império, a minha empresa. Certo. Ele vai se criar e vai se formar a partir da universidade. Pode ser que antes ele não tenha tido o estímulo que o habilitaria mais cedo, mas ele vai ser preparado lá na universidade. Hoje as universidades públicas, ela ainda é quase nulo o estudo do empreendedorismo, porque elas têm uma série de diretrizes do MEC que elas são obrigadas a seguir. Agora, as universidades privadas, essas já estão começando a se envolver mais. No entanto, o percentual é muito pequeno no Brasil e na maioria das vezes são iniciativas de professores. Determinado professor que tem determinada experiência, muitas vezes oriundos do mercado de trabalho e também do processo acadêmico, que ministram as suas aulas envolvendo as habilidades, as características do empreendedor. Certo. Bem, e alguém com horário certo, salário definido no final do mês, que está, vamos dizer, numa zona de conforto, né, a que o senhor se referiu anteriormente, essa pessoa pode ser candidata a ser um empreendedor? Do que ela precisaria abrir mão? Esse será um grande desafio que ela vai ter que romper. Ela terá que romper o cordão umbilical, vamos dizer assim, porque ela vai ter que romper, ela vai ter que abrir mão dessa segurança, desse salário garantido. Não que seja obrigatório, mas muito provavelmente, se ela tem o salário garantido, ela tem o conforto, para ela ser uma empreendedora, se ela quer ser uma empreendedora, porque ela não está totalmente satisfeita com isso. Pode ser que ela elabore um plano para daqui a pouco, quando ela se aposentar, ela se torne um empreendedor. Mas para isso ela precisa caminhar a partir de agora, preparar-se a partir de agora. Porque daqui a pouco ela se aposenta, ela pode se tornar um empreendedor. Se ela quiser se tornar um empreendedor e manter o seu status quo,
provavelmente ela não vai conseguir. A gente tem notícia de muitos candidatos a empreendedores que largaram seus empregos, né? E nesses processos de demissão incentivada, inclusive, e resolveram montar seu próprio negócio e acabaram, digamos assim, quebrando a cara, né? Não deu certo. O senhor tem algum conselho para dar para esse tipo de candidato a empreendedor? Opa, essa é uma pergunta importante. Quando a pessoa ela almeja chegar em algum ponto, porque às vezes a pessoa vislumbra, a partir de um plano de demissão incentivada, ela vislumbra que vai ter um determinado volume de dinheiro e ela diz, com isso eu construo o meu negócio e vou me tornar no mercado. Mas ela não estudou o mercado, ela não sabe qual é a concorrência, ela tem um conhecimento, mas ela não utiliza isso no mercado. É diferente. Então ela precisa fazer um estudo de mercado, ela precisa se habilitar no mercado, precisa se preparar, saber qual é a concorrência, quantos, onde, qual é o mercado que ela vai atuar, porque aí então ela vai criar um objetivo definido na vida dela e vai ter que pagar o preço. O que ocorre hoje é que as pessoas, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para isso. A pessoa precisa pagar o preço. Tá certo, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, um instante só.